Fala, roteiristas, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse Navampod. Nesse episódio eu estou em Votuporanga. Provavelmente você deve estar me acompanhando aí no Instagram, vendo aí o dia a dia, já sabe que eu já estou em Votuporanga. Nessa noite eu dormi em frente ao Sebrae, num estacionamento muito bacana, muito seguro que tem aqui. O prédio do Sebrae aqui em Votuporanga é muito legal. Eu estou aqui com o Francisco Marques, que está nos recebendo aqui, está recebendo o Roteiro Empreendedor, já nos apresentou o escritório, depois a gente vai fazer um tour que a gente vai compartilhar com vocês. Já paramos ali para tomar um café, já vi gente fascinada aqui em motorhome, inclusive o próprio Francisco já fez algumas viagens bem legais, inclusive de carro, mas a gente começa a conversa logo depois que o Fabrício soltar a vinheta para a gente. Aí, Fabrício, põe a vinheta aí para a gente, por favor. Bom, pessoal, Francisco, obrigado por me receber. Nós que agradecemos de estar aqui em Votuporanga, último escritório do estado de São Paulo, vocês vieram. Parabéns, isso pra gente é uma alegria, viu? Não tinha como deixar de visitar. Uma cidade que eu acabo, já comentei no bastidor contigo, ouvindo há muito mais de 10 anos, porque um amigo que trabalhou comigo, morou comigo inclusive, não parava de falar da região, e eu já venho procurando saber qual é o escritório regional que se conhece como o último de São Paulo. Aqui é o que eu mais ouço. Não, Votuporanga é o último. Eu achava que era Presidente Prudente pro lado esquerdo, mas parece que não. O mais distante parece que é da capital, parece que é o de Votuporanga mesmo, né? Existe uma briga se é Prudente ou Votuporanga. Eu falo para resumir fácil e ficar. V é a última letra do nosso alfabeto. Aqui, então, Votuporanga. Então, se Prudente mais longe, não, Votuporanga é o V, por ordem alfabética de nome dos escritórios, é Votuporanga o último. A gente encerra essa polêmica. Encerra a polêmica. Muito bem, de forma bem criativa, está resolvido esse problema. Bom, você já me adiantou antes mesmo de eu chegar, eu já tenho sentido o calor, a temperatura da região já aumentando desde Araçatuba, né? Já tive, acho que o mais perto que eu já tive daqui, se eu não me engano, foi Ilha Solteira, Pereira Barreto, que é um pouco mais pro lado de cá, e não pude parar no caminho em Buritama, mas eu já conheço a região como quente, mas também conheço como rural, né? Vamos começar a conversar puxando, primeiro, você veio me dar uma explicação de que seu nome é de... Ladrão de cavalo. Francisco, se apresenta, por favor, então. Pessoal, meu nome é Francisco Marques, não sou ladrão de cavalo, mas tenho o nome de ladrão de cavalo, brincando aqui no interior. Quando o nome é muito extenso, a gente fala que é o nome de ladrão. Não é porque é Francisco, não, hein? É porque o nome Francisco Emílio Negrini de Souza Marques, mas pra ficar fácil, é o Chico. É o Chico, pronto. Nós somos do interior, fica Chico e acabou. A gente resolve. Brincadeira à parte, minha família é do interior do estado de São Paulo, com muito orgulho. A gente fala uma região sempre muito bonita, geograficamente privilegiada. A gente vai falar muito sobre posicionamento, as estratégias de uma geografia muito boa, servida por rios grandes. Então a gente vai ver aqui uma região muito bonita, e até convido para quem ainda não fez um motorhome na nossa região. A gente tem o Rio Paraná, Rio Tietê e Rio Grande fazendo a região aqui, que a gente fala que é muito bonito, com diversas prainhas, e tem a vocação do agro por ter esse relevo tão bom. A gente tem a questão da pecuária, da fruticultura aqui da nossa região. Você sabia que aqui a gente tem produção de uvas deliciosas, morango? Olha só. Não é uma região tão quente? Pois é. E nós temos. Isso daqui, ó, Palmeira do Oeste, Urânia, a gente tem polos de fruticultura da melhor qualidade. Legal. Então isso é legal da gente ir falando. Quando a gente pensa no interior, a gente pensa o quê? Boi, cana, basicamente o que o pessoal pensa. Mas não, aqui a gente tem já uma fruticultura crescente e já iniciando também no agro a questão de roteiros rurais, roteiros de receptivos, justamente atrelando essa
vivência no interior com a questão do agronegócio que a gente vai desenvolver. Que bacana. Você é da região, mas a gente estava conversando, você entrou dentro do Sebrae não direto na sua região, por um outro caminho. Como é que foi esse caminho para entrar no Sebrae? Eu entrei no Sebrae através de um programa chamado ALI, que são os Agentes Locais de Inovação. Que é um dos programas, não é porque eu participei, mas eu acho que é sensacional, que é o agente que promove a inovação dentro das empresas. Então isso é uma ponte muito interessante para o empresário que quer começar a galgar, dar os primeiros passos, buscar se diferenciar no mercado, melhorar a produtividade. E eu tive a oportunidade de iniciar nesse programa em São José do Rio Preto. Legal. Depois eu fui picado por um negócio chamado Sangue Azul. Essa é a história que todo mundo que trabalha no Sebrae gosta de contar. Inclusive sobre o Ali ainda, a gente bateu um papo com o Diego lá em Bauru. Então, se você quiser saber mais informações sobre o programa Ali, você pode clicar aqui no card aqui que você vai ter bastante informação. Mas acompanha aqui o papo com o Chico. E aí você vai lá e é picado pelo Sangue Azul. Se todo mundo já está conhecendo. O que é o Sangue Azul? É o sangue do empreendedorismo sebraiano. Depois que você entra nesse mundo do empreendedorismo, não tem jeito de voltar. E é uma coisa que se apaixona, que vai se envolvendo, e eu falei assim, agora eu quero entrar de corpo e alma para o Sebrae, e aí eu entrei no escritório regional de Barretos, fiquei lá por 5 anos no escritório regional de Barretos, desenvolvendo ações muito interessantes para a indústria, com o comércio e também com os agentes locais de inovação. Sim. Depois eu vim para Votuporanga, estou aqui há 6 anos em Votuporanga, trabalhando também, dando suporte para o empreendedorismo local e regional. Isso, e a gente sempre fala assim, a gente vai entrar muito nisso. O quão regional é o empreendedorismo? Hoje eu falo que assim, a gente fomentando o empreendedorismo aqui na nossa região, a gente está fomentando o empreendedorismo no Brasil. Sim. Que aí a gente vai colocando a marca do empreendedorismo daqui, a gente vai falar muito disso ainda. Quantos empresários de Votuporanga e região, que a gente tem Santa Fé, Fernandópolis, Jales, que hoje não estão mais na região, estão no Brasil e no mundo através do quê? Do empreendedorismo. O empreendedorismo quebra essas barreiras, né? A aceleração da globalização e o empreendedorismo, ela tornou tudo muito acessível, né? Tudo muito próximo, né? Isso é bacana e principalmente para quem está na estrada percebe isso. Você falou sobre um assunto que me veio à cabeça, não tem muito a ver com a nossa pauta, mas é um assunto que eu vou começar a pensar mais. Obviamente que o nosso objetivo ao sair para a estrada, né, o projeto é entender a cultura empreendedora regionalizada. E se você me perguntasse, como eu já tive algumas pessoas que perguntaram, o que eu vejo de diferente, talvez pontualmente sobre a cultura empreendedora, a diferença é quase mínima ou nula. Mas por quê? Porque acredito eu que o Sebrae São Paulo, principalmente, e o empreendedor da nossa região, ele está muito preparado. E o Sebrae está muito unido, a mentalidade do Sebrae é muito bem trabalhada no estado de São Paulo. Eu não quero dizer, obviamente, que os outros estados não sejam, porque eu nem conheço para poder dizer, mas o meu intuito aqui nessa questão é perceber uma homogeneidade. Ou seja, não há grandes diferenças, a não ser, como no caso da regional de Votuporanga, ser uma regional com 51% do agro. Aí tudo bem, aí você vê uma questão pontual, mas não tem relação direta à cultura empreendedora, e sim a localização, a geolocalização, o relevo, como você mencionou. E por que Votuporanga tem um relevo tão apropriado? Que relevo que é esse? Quando a gente fala do relevo, a gente tem que pensar em posições estratégicas. Então, quando você forma um raio nessa ponta aqui do noroeste do estado de São Paulo, se a gente colocar num raio de 500 quilômetros, a gente está perto de todas as grandes capitais do país. Então, a gente vai de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. Então, a gente pega todo esse raio de maneira
de logística estratégica, a gente tem um posicionamento geográfico muito importante para abastecimento de água, rica em energia elétrica. Com os desenvolvimentos da energia fotovoltaica, temos um alto grau de potencial de explorar mais essa região e ter a manutenção de energia para os nossos empreendimentos, questões ferroviárias, questões rodoviárias, e até nós temos alguma parte aí em questões como é que fala? Principalmente na estratégia de logística de direcionamento. Então, se você pensar nesse raio, poucas regiões do país conseguem estar tão próximo de tantas capitais e de tantos polos estratégicos. Quando você fala de logística, me vem à mente o bate-papo que eu tive lá, onde Jundiaí se declara como a região mais adequada para a logística. Mas, obviamente, a gente está falando da capital, da Dutra, outras rodovias. A malha rodoviária aqui da região, exatamente por causa desse entorno, que é muito parecido com o que eu tinha em Juazeiro do Norte com relação às capitais do Nordeste. A malha rodoviária ajuda isso? Perfeito, exatamente. Uma das coisas ali, quando a gente olha aqui é o portal, né, do acesso para onde o Brasil pulsa hoje, que é o agronegócio do Centro-Oeste. Então, todos os nós temos a fronteira com Mato Grosso do Sul, estamos aqui com o Triângulo Mineiro e também já com a entrada para Goiás. Então, a gente pega todo esse mercado a porta de entrada, o primeiro lugar do estado, entra-se pela região. É a última cidade do estado, mas também é a primeira que entra e acessa. Exato. Então, a gente tem pistas duplicadas, ferrovias gerando. Então, o nosso posicionamento, ele nos favorece a criar esse cinturão de primeiro atendimento da entrada do agronegócio. Então, a gente tem, sim, uma questão geográfica bem interessante para isso. O que traz, além do agro local da região, se vem essa busca desse cinturão, o que a cidade oferece para que eles não tenham que atravessar o estado? O que eles encontram aqui primeiro? O que sempre se encontra aqui? A prestação de serviço muito desenvolvida na questão de áreas médicas, de prestação de serviço como um todo. A região é bem desenvolvida nessa questão educacional, saúde, uma boa qualidade de vida aqui do município. São municípios muito bem estruturados, com uma qualidade de vida muito boa. Sim. E isso a gente viu principalmente na pandemia, né? Que a gente também fala muito da migração da capital para o interior, buscando o quê? Verdade. Qualidade de vida, atrelado também a ter serviços, restaurantes. Sim. Qualidade de vida não é se esconder, é melhorar o local onde você consegue encontrar tudo o que precisa com uma tranquilidade maior. E aí você mencionou, principalmente nessa questão de qualidade de vida, são 57 municípios na regional de Votuporanga. Fiz a minha lição de casa. Na regional de Votuporanga, e que, aí o número eu me perdi, mas a maioria com menos de 5 mil habitantes. Qual que é o número de 37 municípios têm menos de 5 mil habitantes. Caramba, que fantástico. É volumoso no sentido de número de cidades, mas não é tão volumoso em pessoas assim, né? É muito interessante, de novo, né, o Sebrae ter essa função. Porque quando a gente fala de 5 mil habitantes, menos até, nós temos um município com 1.500, 2.000 habitantes. Qual que é a questão que é bonita de falar? A gente tem o dever, né, de fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo até mesmo num bairro, né? Que assim, praticamente um bairro. Às vezes a gente está conversando com alguns colegas e fala assim: nossa, Francisco, 1.500 pessoas é o que tem no meu condomínio. Assim, de prédios, etc. Isso. Aí eu fico abismado, que não dá nem para. É quase um subdistrito, né? Só que, mesmo isso que é importante a gente colocar, não importa o tamanho da cidade, importa o espírito empreendedor daquela cidade. Que a gente está falando, não tem. Existe um comportamento. E essas pessoas, assim, não importa a cidade, mas importa o que está sendo fomentado e desenvolvido nisso. Por isso que o Sebrae fala sempre assim, de desenvolvimento local.
que ali não é o tamanho, mas sim o quanto esse município está se desenvolvendo para o empreendedorismo, para alavancar. Dali, hoje, com essa globalização, a pessoa não precisa mais estar em tantos lugares assim, fisicamente. E também nem precisa só atender as 1.500 pessoas da própria cidade. E essa quebra de paradigma que o Sebrae tem trabalhado também do empreendedorismo, porque o empreendedorismo pode ser muito maior, sim, porque o empreendedor tem uma coisa que é muito importante. O empreendedor quer transformar algo. Sim. Pode ser a vida dele, da família, da comunidade, mas ele vai transformar algo. E ninguém tira isso ou até do cliente. Da transformar o ambiente como sim, um todo. Então ele vai transformar algo. E quando ele pega essa veia, não existe espaço físico. Porque isso é uma crença, e crença sim, não tem espaço físico. E ele começa a fazer alavancagem. Por isso que eu fico com tanto orgulho, às vezes, você vai em lugares, propriedades pequenas, que você fala, nossa, o cara hoje é um sucesso. Por quê? Porque ele transformou a realidade daquela cidade, ele mostrou que é possível. Então, às vezes a gente fala, um lugar tão pequeno pode empreender? Eu falo assim, os maiores negócios do mundo começaram dentro de uma garagem. Por que não pode começar dentro de uma cidade pequena? É verdade. Então a gente começa sempre quebrando esse paradigma, que o empreendedor não é o tamanho da cidade. Sim. Mas sim é o tamanho da transformação que ele vai promover. E aí eu fico curioso, eu estou fugindo da pauta porque a conversa está muito boa em vários sentidos. Como o Sebrae age para atender tantos pequenos locais? Tem o Sebrae aqui, que facilita, o programa Ali também é uma ponte bacana entre os escritórios, mas qual que é a forma que as pessoas recebem isso? Elas não estão ali, não, nossa cidade tem 1.500 pessoas só, calma, não precisa disso tudo não. Como é que é essa recepção, essa troca? A gente tem todo tipo de troca. E toda troca faz um crescimento. Então isso é importante. Mesmo, às vezes, inicialmente, mas isso não é pra gente. Não é o momento. Mas todo lugar tem alguém que quer transformar. Exato. E é nisso que o Sebrae tem se potencializado. Por quê? Hoje o Sebrae está em todas as plataformas, em todos os caminhos para atender. Então, se eu não posso ir à noite no Sebrae de madrugada, tem um 0800 24 horas. Então, assim, a gente começa dando suporte, assim, o Sebrae está do lado de todo mundo o tempo todo nessa transformação. E muitas vezes, o empreendedor só precisa de uma palavra que é eu te escuto. Muitas vezes as pessoas não querem escutar as ideias, só querem negar. E eu acho que por tantas vezes a gente ir nos lugares e as pessoas negarem, a gente sentiu isso na pele, e hoje o Sebrae escuta cada um, e foi criando forma de ir escutando. E esse escutar faz a gente se desenvolver cada vez mais em ter uma escuta e entender a individualidade de cada um. Se molda de acordo com a demanda e não empurra uma regra para a demanda, pessoal, vocês vão ter que crescer, vocês vão ter que pensar em empreendedorismo a partir de agora, trabalhar com eles, ouvir para poder trabalhar com eles de acordo com a realidade deles. Bom, acredito eu que o Empretec rural já deva ter acontecido para esses lados. Já temos previsto agora para setembro, nós vamos estar realizando em Votuporanga aqui o Empretec, como você falou, que é fã do Empretec, eu também sou fã. Eu estava no primeiro Empretec rural oficial. Eu estava na turma em Mogi das Cruzes. Ourinho, se eu não me engano, foi o teste. O piloto. O piloto. Eu estava lá em Mogi na primeira oficial. Não, e isso daí, assim, o Empretec, ele é um curso balizador, que eu falo assim, tem gente que se acha demais, mas descobre que não é tudo isso. E tem gente que se acha pouco, é muito simples, acha que não tem tanto potencial e sai de lá um avião. E eu falo, o Empretec é o Sebrae. Por quê? O Sebrae é escutar.
é escutar e desenvolver. Então o Empretec ele trabalha muito esse comportamento de o que eu estou trabalhando para desenvolver, para transformar. E o Empretec trabalha essa transformação. E no agro, foi uma grata surpresa, porque o agro não quer saber sobre comportamento, etc. E muito pelo contrário. É o que mais tem buscado a transformação. Por quê? Porque sente a necessidade e sente que é o momento de alavancar, de se transformar justamente para se manter competitivo. Sim. E competitivo em duas maneiras. Primeiro, competitivo em mercado e competitivo também familiarmente. Isso é uma coisa legal, porque muitas vezes as pessoas estão... eu falo isso muito tranquilo, né? Há 20 anos, 30 anos atrás, falava assim, você é do interior, você é caipira. Era um negócio meio afastado, atrasado... Ignorante, chulo. Hoje em dia, assim, sou do interior, as pessoas já falam, esse tem dinheiro, esse não sei o quê. Por quê? Porque deve ter terra. Tem aquelas coisas. E parece que pulsa, mas não, isso é uma valorização. E é importante isso para o agro, a valorização e entender que são o quê? Empresários e empreendedores rurais que transformam. E eles, mais do que ninguém, sabem o que é transformação. Eu sempre brinco quando estou falando com o público do agro, porque se tem alguém que entende de transformação, é botar uma sementinha na terra e colher um fruto. Esse sabe o que é transformar, assim como a indústria. Todo mundo vai vendo uma transformação. O empreendedor é isso. É plantar a semente e ver um fruto. Então isso é muito bacana. E aí a gente tem o lado agro que, com essa força toda, cria uma demanda natural para serviço, comércio, indústria. O que você me diz assim das brechas que existem e não por ineficiência? Eu quero abrir um espaço para a gente falar sobre oportunidades de pessoas de outras regiões que estão nos acompanhando e que estejam interessados, por exemplo, em falar, poxa, Votuporanga, agro é interessante, eu tenho uma prestação de serviço para agro. Que oportunidades que alguém de fora pode enxergar e até se apoiar para vir para uma região como Votuporanga? A primeira, eu acho que é bastante isso, que quem já está no mercado ou quer empreender tem que acompanhar a transformação que o agro vem vivendo nos últimos 15 anos. Sim. O agro é um canal, assim, é um segmento hoje que está em constante transformação. Uma das primeiras coisas que é legal de quebrar o paradigma é o seguinte: o agro é extremamente tecnológico. Muitas vezes assim, eu sou um prestador de serviço da área de tecnologia. O agro não está no meu radar. Eu já começaria a pensar. Porque é algo que tem demanda crescente. Sim. Então, a prestação de serviços de tecnologia para o agro, acho que pode ser um canal interessante. Acredito que quem acompanhou o nosso material lá de Piracicaba e nos acompanhou lá no... Como é que é o nome? Não é Centro de Inovação. No Polo Tecnológico de Piracicaba, viu a maior startup do mundo instalada lá, focada e voltada para o agro. Exato. Ou seja, não tem como não entender que tecnologia não tem a ver com agro. Exato. Então, assim, e muitas vezes a gente conversa e fala assim, mas o agro tem? Eu falo, gente, o agro tem muito mais do que se possa imaginar na questão de tecnologia. Serviços também, a questão muitas vezes de aluguel de maquinário, aluguel de implementos, toda essa parte, comércio. A gente tem toda uma cadeia para fazer isso daí. E indústria também, do beneficiamento dessa produção que a gente vem tendo. Um dos casos que foi muito interessante na nossa região foi que a gente incentivou uma cooperativa de fruticultura, e a fruticultura alavancou. Isso foi já uma coisa que a gente ficou muito feliz. Mas o que a gente ficou mais feliz foi o que ela trouxe em volta. Então, assim, a empresa que fazia a rotulagem dos produtos teve que ampliar. A empresa que fazia a embalagem teve que ampliar. O contador ampliou.
tudo isso trouxe uma estrutura muito bacana de crescimento. Então, quando a gente fala que o agro puxa, o agro vai precisar de embalagem, o agro vai precisar de serviços de marca. O agro, ele tem as mesmas necessidades do que o comércio e indústria. E quando ele puxa, a gente tem essa demanda. Vai junto com a demanda. Exato. E aí você vê 57 municípios da nossa região, eu garanto que são mantidos pelo agronegócio. Por quê? Porque são as grandes empregadores, são grandes provedores realmente, né? de receita para o município estar fazendo lá dentro. Então, desde o mini mercado até a empresa de tecnologia, o agro é um fomentador. Cabe, Dentro da regional aqui, vocês têm algum centro de estudo na região, voltado para o agro? A região, você falou do ensino, ela é focada no agro também? Temos as universidades aqui que têm desenvolvido trabalhos interessantes, e tem um dos programas que a gente trabalha aqui, que é o ALI Rural, né? O ALI Rural, que é o agente local de inovação rural. Nós temos uma equipe aqui que atende aos proprietários justamente para quê? Para trazer tecnologia, desenvolvimento para as propriedades rurais. E isso daí faz a gente também criar artigos científicos, os artigos acadêmicos, porque como são bolsistas, né, eles também desenvolvem material acadêmico para estudo e pesquisa. Então, todo o escritório do Sebrae que é atendido pelo ALI Rural, ele também é um desenvolvedor de conteúdo, de estudos, justamente para aprimorar o agronegócio. Sim. E isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande de, assim, estar trabalhando nessa cadeia que faz toda a diferença. Realmente é um potencial muito grande. Eu tenho das perguntas de direcionamento que nós temos para fazer para ti, eu vou pular a sua visão sobre empreendedorismo. Além de um apaixonado pelo empreendedorismo, já deixou muito bem claro aqui que o empreendedorismo tem a ver com iniciativa, com busca de informação, que são comportamentos muito bem destrinchados no Empretec, que inclusive já comentamos também. O Empretec Rural é interessante porque existe uma diferenciação muito bem cuidada, principalmente na comunicação daquilo que se passa no Empretec. O pessoal do Empretec Startup, do Empretec Rural, do Empretec Tradicional, tem comunicações e direcionamentos diferentes. Então é importante que você verifique aí na sua regional, na sua cidade, ou no Sebrae aqui, ou na regional, no escritório regional, se você estiver numa dessas 23 cidades do interior que tem o escritório regional, além da Grande São Paulo, etc. Mas para você buscar essa agenda aí do Empretec, que é muito importante. Eu não ganho comissão, eu já cansei de falar isso. Eu sou um defensor do entendimento das pessoas com relação ao comportamento delas. Nós nascemos e a gente vê comportamentos dos pais, dos tios, de pessoas próximas, e a gente se espelha, né? A gente usa como exemplo. Mas nem sempre, eu posso dizer isso porque eu vivi em casa de empreendedores, que nem sempre o comportamento desses empreendedores, tão queridos que somos nossos familiares, estão corretos. Então, como o Francisco disse, e é importante frisar, eu já vi o dono de uma fábrica de pães passar pelo Empretec e ir embora chorando, porque se percebeu muito menos do que imaginava ser. Porque o objetivo não é diminuir a pessoa, é mostrar a ela que, na verdade, aquilo que ela estava fazendo, mais que ela tivesse boas ideias, e ele era um bom empresário, mas não era necessariamente um empreendedor com todos aqueles comportamentos trabalhados. E entre você ter um empreendedor com bons comportamentos e outro com maus comportamentos, mesmo que o que tenha mau comportamento seja um bom empresário, quando ele tiver num determinado momento de explosão, de crescimento, vai faltar aqueles comportamentos, né? Então, assim, não se ache que, não, minha empresa está tranquila, não é por aí. O Empretec não é para salvar empresas,
Mas ele é para trabalhar comportamentos que você precisa fazer para você crescer. E se a gente pegar espelhos de empreendedores locais, até nacionais, esses influenciadores, né, que a gente conhece aí, eles têm esses comportamentos. Eles têm esses comportamentos muito intrínsecos e eles não precisam fazer o Empretec para estar onde está. Como o Bill Gates não concluiu a faculdade para estar onde está, e está tudo bem, mas se você tiver a oportunidade, será bem-vindo. Roteiristas, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui para esse bate-papo continuar quente aí para você. Você que já assistiu a gente até aqui e tem curtido o bate-papo que a gente está tendo, faz o seguinte, aguenta a emoção aí, nada de fugir nem nada. No próximo episódio você vai ver a continuidade, a gente vai falar sobre outros assuntos relevantes para o empreendedorismo, principalmente aqui para a Regional de Votuporanga. Então não perca o próximo episódio que sai na quinta-feira, tá bom? Pessoal, uma boa semana para vocês e até lá!